Em 1872, um navio foi encontrado flutuando no meio do Oceano Atlântico. A comida ainda estava na mesa e os pertences da tripulação ainda estavam nos quartos. A carga estava intacta, não havia absolutamente nada de errado com o navio, mas todas as pessoas a bordo tinham desaparecido. Sem corpos, sem sangue, sem sinal de luta, simplesmente sumiram. E até hoje, ninguém sabe o que aconteceu. Essa é a história de Mary Celeste, um dos mistérios mais perturbadores e inexplicáveis de toda a história marítima. É uma história que confundiu os historiadores, cientistas, investigadores e marinheiros por mais de 150 anos, e quanto mais você se aprofunda nela, mais estranha ela fica, porque o navio não foi abandonado em pânico, não estava destruído, não estava afundando, tudo estava em ordem. A única coisa que faltavam era 10 pessoas que deveriam estar nele. Então, o que realmente aconteceu? Foram os piratas? Um fenômeno climático extremo? Ou algo ainda mais estranho? Vamos percorrer a história completa e o que sabemos e o que não sabemos e as teorias que tentaram explicar o inexplicável. Para entender por que esse caso é tão estranho, você precisa primeiro entender o que foi encontrado, porque são os detalhes que tornam tudo isso mais difícil de explicar. No dia 4 de dezembro de 1872, um navio britânico chamado Dei Gratia navegava pelo Atlântico entre os Açores e a costa de Portugal. O capitão David avistou um outro navio à distância, e ele se movia de forma estranha, meio à deriva, instável, como se ninguém tivesse no leme. Então, ele mandou parte da sua tripulação verificar, e o que eles encontraram ao embarcar naquele navio deixou as pessoas confusas até hoje. O navio era o Mary Celeste. Era uma brigatina, uma embarcação de 2 mastros, e havia partido de Nova York no dia 7 de novembro de 1872 com destino de Gênova, na Itália, carregando 1.701 barris de álcool industrial. A bordo estava o capitão Benjamin Briggs, sua esposa Sarah e a filha dele de 2 anos, Sofia, e uma tripulação de 7 marinheiros experientes. Quando os homens do Dei Gratia embarcaram, foi isso que encontraram. O navio estava em boas condições gerais. Havia algumas águas nos conveses inferiores, mas nada no comum numa viagem pelo oceano. A carga ainda estava lá, os pertences pessoais da tripulação, roupa, bota, cachimbo, navalha, ainda estavam nos camarotes. Com a última entrada, data de 25 de novembro, 9 dias antes do navio ser encontrado, uma refeição parecia ter sido preparada ou consumida recentemente na cozinha. Havia comida e água potável a bordo. O navio tinha suprimento suficiente para meses. Mas o bote salva-vidas havia sumido. Essa era a única coisa que faltava, além das pessoas. O único bote do navio que tinha sido levado. Mas isso que não faz sentido. Porque 10 pessoas abandonariam um navio que não estava afundando, no meio do Oceano Atlântico, num pequeno bote de salva-vidas. Isso não é sobrevivência, isso é morte certa. E mesmo assim, nenhum deles foi visto novamente. A investigação que se seguiu foi confusa, caótica e no fim gerou mais perguntas do que resposta. O navio foi levado para o Gibraltar, onde foi realizada uma audiência de salvamento. O responsável pela investigação era Frederick Soliflude, o procurador-geral de Gibraltar, e desde o início ele acreditava que havia ocorrido algo criminoso. Ele achava que tinha havido violência e procurou sinais de sangue no navio, e encontrou que parecia ser mancha de sangue nos convés e na espada do capitão. Mas quando as amostras foram analisadas, o resultado foi negativo. Não era sangue. Alguns relatos dizem que era ferrugem. Outros dizem que era resíduo de suco de fruta ou vinho da carga. De qualquer forma, a ideia era uma cena de crime que começou a desmoronar. Nenhuma evidência de violência foi confirmada. Ninguém tinha sido morto, pelo menos naquele navio. E se não foi violência, então o que foi? Então vamos analisar as primeiras teorias, porque pode existir várias. Teoria número 1. Piratas. Essa foi uma das primeiras suspeitas. Piratas embarcaram no navio, mataram todos, pegaram o bote e desapareceram. Mas essa teoria tem um problema enorme. Nada de valor foi levado, a carga ainda estava lá, os pertences pessoais ainda estavam lá. Até o dinheiro que teria sido encontrado a bordo não foi trocado. Piratas não vão embora sem levar nada. Não é assim que piratas funcionam. Então essa teoria se desfaz sozinha. Teoria 2. Motim da tripulação. Alguns investigadores acreditavam que a tripulação se voltou contra o capitão. Marinheiros às vezes eram levados ao limite por capitães brutais, condições ruins, algo que simplesmente quebrava a paciência. Nessa teoria, a tripulação mata o capitão Briggs, sua esposa e sua filha. Mas de novo, não havia sangue e nem sinais de luta. O capitão Briggs era na verdade muito respeitado por todos os relatos. Ele tinha uma boa relação com sua tripulação. O navio estava em serviço há apenas cerca de um mês. Não havia nenhuma razão conhecida para um motim.
E se a tripulação escapou em um bote de salva-vidas, teria que sobreviver ao Oceano Atlântico numa pequena embarcação aberta, o que quase certamente significaria a morte. Mas isso ainda não explica o porquê eles teriam feito isso em primeiro lugar. Teoria 3. A carga de álcool causou uma explosão ou susto. Essa é levada a sério por muitos pesquisadores. O Mare Celeste carregava álcool industrial, não o tipo que se bebe, mas álcool cru e altamente inflamável, que produz muito vapor. Alguns dos investigadores acreditam que vapores de carga podem ter sido acumulados nos conveses inferiores e causado uma pequena explosão, ou no mínimo uma liberação de pressão aterrorizante quando as escotilhas foram abertas. Sem fogo, sem dano, apenas um estrondo alto e uma liberação de gás que teria convencido o capitão de que o navio estava prestes a explodir. Nessa teoria, o capitão Briggs tomou uma decisão em pânico, tirar todos do navio imediatamente, conectar o bote ao navio com uma corda longa e esperar o perigo passar, e depois reembarcar. Mas, se a corda se partiu ou foi cortada acidentalmente, o bote iria à deriva e sem o motor do navio ou qualquer meio de propulsão. Um pequeno bote no Atlântico é essencialmente uma sentença de morte. Essa teoria se encaixa melhor com as evidências do que a maioria. Explica por que o navio foi abandonado sem sinais de pânico ou violência, explica por que os pertences pessoais foram deixados para trás, explica o bote desaparecido e a última entrada do diário de bordo, de 25 de novembro. 9 dias antes do navio ser encontrado, sugere que a tripulação pode ter ficado viva e à deriva por dias antes de morrer no mar. Em 2006, um documentário de TV tentou recriar a teoria da explosão usando barris de álcool em um navio. Os resultados foram interessantes. Mostraram uma explosão de vapor de álcool que poderia produzir uma onda de choque sem deixar nenhum dano visível, o que corresponderia ao que os investigadores encontraram no navio. Quarta teoria, uma tromba d'água ou um fenômeno climático extremo. Alguns pesquisadores sugeriram que uma tromba d'água, basicamente um tornado sobre o oceano, poderia ter arrastado a tripulação do convés ou causado um pânico tão extremo que eles abandonaram o navio. Mas as trombas d'água, embora aterrorizantes, normalmente não fazem pessoas desaparecerem sem deixar nenhum outro rastro. E o navio estava em condições razoáveis, o que não combina com um evento climático severo. Teoria 5, monstro marinho. Explicações paranormais. Sim, essas existem. Ao longo das décadas, as pessoas conectaram o Mare Celeste ao Triângulo das Bermudas, mesmo que o navio não estivesse nem perto dele. Outros sugeriram abdução alienígena, lula gigante, monstros marinhos ou algum tipo de evento sobrenatural. Essas teorias se tornam populares no século XX, à medida que a história ficou mais famosa, mas nenhuma delas é sustentada por evidências reais, e a maioria dos pesquisadores sérios as ignora completamente. O que é interessante é que muitas dessas teorias mais malucas existem porque um escritor chamado Arthur Conan Doyle, sim, o cara que criou Sherlock Holmes, escreveu um conto fictício em 1884 sobre um navio baseado no Mare Celeste. A história dele adicionou detalhes fictícios que foram depois relatados como fatos por pessoas que não perceberam que era ficção. Coisas como tripulantes encontrados mortos à mesa, comida pela metade, um fogão ainda quente. Nada disso estava nos registros reais da investigação, mas como a história dele era tão convincente, se misturou com os fatos reais, e a lenda Mare Celeste cresceu e se tornou algo muito maior e mais estranho do que o caso real. E aqui está a parte que eu acho mais perturbadora dessa história, que não é um mistério em si, é a matemática. A última entrada do diário de a bordo do navio foi em 25 de novembro. O navio foi encontrado no dia 4 de dezembro, então são 20 dias. 9 dias em que o navio foi simplesmente navegando sozinho e completamente sem tripulação por centenas de quilômetros do oceano aberto e de alguma forma acabou sendo avistado por outro navio. E pensa nisso, sem capitão, sem tripulação, ninguém ao leme, e mesmo assim o navio se manteve à tona e seguiu a rota suficiente para ser reconhecido como uma embarcação e não embateu em nada. O oceano é enorme. As chances do Dei Gratia simplesmente cruzar o caminho desse navio fantasma deveriam ter sido incrivelmente pequenas. E o bot, assumindo que a tripulação entrou nele no dia 25 de novembro, ou em algum momento próximo dessa data, eles teriam passado 9 dias no mar, numa pequena embarcação aberta, com o que conseguiriam pegar às pressas. O Oceano Atlântico no final de novembro não é nada gentil. Tempestades, temperaturas frias, ondas, 10 pessoas, incluindo uma menina de 2 anos. Num bote com suprimentos limitados e sem nenhum resgate à vista. Nunca encontraram nenhum deles, sem destroços, sem corpos levados à costa, ninguém jamais apareceu em lugar nenhum dizendo ser sobrevivente. 10 pessoas simplesmente deixaram de existir. E essa é a parte que fica na minha cabeça. Não é um mistério porque não conseguimos explicar o navio. É um mistério porque 10 pessoas reais, com nomes, famílias, com vida, desapareceram completamente e nunca foram encontradas. Sarah Briggs havia escrito cartas para a sogra pouco antes da viagem. Ela estava animada, estava esperando a viagem com expectativa.
Sua filha Sofia tinha apenas 2 anos. Elas nunca chegaram e ninguém jamais descobriu o porquê. Mary Celeste continua sendo até hoje um dos mistérios marítimos mais estudados e mais irresolvidos da história. A explicação mais provável é a teoria do vapor de álcool. A teoria do vapor de álcool é provavelmente o mais perto que chegaremos da verdade, mas isso é apenas uma teoria. Não há resposta definitiva, não há uma prova concreta. Não há momento em que alguém possa apontar para uma evidência e dizer, foi isso que aconteceu. O que sabemos é o seguinte, 10 pessoas embarcaram em um navio em Nova York em dezembro de 1872, o navio foi encontrado abandonado 9 dias depois no Atlântico, todos tinham sumido e apesar de mais de 150 anos de investigações, teorias, documentários, livros e pesquisas jamais conseguiu dizer com total certeza o que aconteceu com eles. Alguns mistérios não são resolvidos, algumas perguntas não têm respostas, e às vezes o oceano guarda seus segredos para sempre.